Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre propósito, algo que Deus tem tocado muito no meu coração para compartilhar com vocês. E a mensagem que eu separei para falar sobre esse tema tá lá em Atos 16:16, que fala sobre Paulo e Silas na cadeia em Filipos. Eu vou fazer um breve resumo sobre essa mensagem porque ela é um pouco longa e aí vai demorar muito. Então eu vou fazer um breve resumo. Então se você quiser ler, leia aí na sua casa, tá lá em Atos 16. Então vamos começar. Essa palavra diz justamente sobre Paulo e Silas que chegaram em Filipos para orarem. Eles foram orarem. E eles encontraram uma escrava que adivinhava o futuro. E essa mulher, quando viu Paulo e Silas, ela começou a falar para todo mundo que eles sabiam como as pessoas poderiam ser salvas. E em cada canto que Paulo e Silas iam, ela começava a falar isso, repetia. E Paulo, já não aguentando mais, chegou naquela mulher e disse no nome de Jesus que esse espírito saia dessa moça. E naquele mesmo instante, aquela mulher não poderia mais fazer nenhuma adivinhação, não conseguia mais fazer nenhuma adivinhação. E os seus donos, quando olharam, quando viram que não poderiam mais ganhar dinheiro nenhum com as adivinhações daquela escrava, eles pegaram Paulo e Silas, levaram até as autoridades romanas, lá na praça pública, e disseram que aqueles dois homens eram judeus e estavam fazendo desordem na cidade, né? Estavam fazendo coisas que eram contra os costumes dos romanos. E Paulo e Silas, sem falarem nada, foram levados lá na praça pública e eles apanharam. Eles foram surrados na frente de todo mundo. Não bastando isso, Paulo e Silas foram levados para a cadeia, né? Foram jogados lá no fundo da cadeia, lá em uma cela, né? Acho que na última sala que existia, eles foram jogados. E eles foram acorrentados e ficaram sob vigilância total. E chegando à meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando, estavam adorando a Deus e os outros presos escutavam a adoração deles. E certo instante, naquele momento, aconteceu um tremor na terra, parece que os alicerces da cadeia iam tudo se quebrar. E todos os portões das celas foram abertos e todas as correntes foram quebradas. E naquele mesmo instante, o carcereiro que estava dormindo acordou e vendo aquela situação, né? Ele pegou uma espada e ele ia se matar. Ele achou que todos os presos haviam fugido. E nesse mesmo instante, Paulo, lá do fundo daquela cela, lá na cadeia, ele gritou e disse: não faça isso, nós estamos aqui. Nesse exato momento, aquele carcereiro se jogou aos pés de Paulo e disse: o que eu faço para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo disse: creia no Senhor Jesus de todo teu coração, tu e tua casa será salvo. Naquele mesmo instante, aquele homem disse sim para Jesus. E nesse exato momento, aquele homem começou a cuidar de Paulo e Silas. Aquele homem cuidou das feridas de Paulo e Silas. Aquele homem limpou as feridas de Paulo e Silas. Aquele homem deu de beber e deu de comida para Paulo e Silas. E não só ele, mas como diz lá na Bíblia, toda a sua casa foi salva. Vamos deixar até aí. O que eu quero que você entenda com essa palavra? O que eu quero trazer para vocês com essa palavra sobre Paulo e Silas? Olha, se a gente voltar um pouco lá para o começo da história, quando Paulo e Silas foram levados para a praça pública e foram surrados e eles apanharam na frente de todo mundo. Lá fala que eles eram judeus e que estavam falando coisas que eram contra os costumes dos romanos. Mas nessa própria passagem, continuando lá em Atos 16, fala que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Mas o que eu acho mais incrível é que nenhum momento, nenhum instante, Paulo e Silas levantaram a voz quando estavam sendo surrados.
Nós somos cidadãos romanos. Se eles tivessem dito aquilo naquele exato momento, eles não teriam apanhado. Eles não teriam ido parar na cadeia. Mas aí Deus falou comigo, tudo faz parte de um propósito. Tudo faz parte de um propósito. Eu quero te falar hoje, entenda o propósito. Paulo e Silas, eles esperaram no Senhor. Havia tudo planejado. Desde o momento daquela escrava até eles irem pararem na cadeia, havia um propósito. Tudo aquilo eles apanharam. Eles foram parar em uma cadeia. Eles foram parar no fundo de uma cela para que uma vida fosse salva. E não só uma vida, para que uma família toda fosse salva. Eu quero te dizer hoje, entenda o propósito de Deus na tua vida. Seja o que você esteja passando, seja onde for, seja na sua casa, seja na sua família, seja na sua vida. Eu quero te dizer hoje, entenda o propósito de Deus. Foi preciso que Paulo e Silas apanhassem, foi preciso que Paulo e Silas fossem parar em uma cadeia para que uma vida fosse salva. Entenda o propósito. Às vezes algo acontece na nossa vida para que a gente entenda aquilo que Deus tem para nós. Para que uma vida seja salva, para que uma vida seja restaurada. Sabe, se você ainda está no cursinho de pré-vestibular, entenda o propósito. Entenda o que Deus tem para a tua vida, porque pessoas através da sua vida podem ser salvas lá naquele cursinho. Se você ainda tá na escola, entenda o propósito de Deus lá na escola. Se você está no seu serviço, seja onde que você esteja, entenda o propósito de Deus na tua vida. Paulo e Silas precisaram parar em uma cadeia para que aquele carcereiro fosse salvo, para que aquele homem se rendesse aos pés do Senhor. Às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente acha que, ai meu Deus, por que isso está acontecendo? Ai, por que acontece isso, aquilo? Por que minha vida está desse jeito? Porque nós precisamos entender o propósito. Em todo esse resumo que eu falei aqui para vocês, em nenhum momento Paulo e Silas resmungaram, em nenhum momento eles levantaram a voz para dizer, Jesus, por que isso está acontecendo? Eles foram para Filipos para orar, para orarem. E aí chegando lá, eles encontram aquela escrava e acontece aquilo, eles vão parar em uma cadeia. Mas em vez deles falarem, em vez deles perguntarem para Jesus, eles entenderam o propósito. Eles apenas louvaram a Deus, eles apenas adoraram a Deus. Ei, esteja o que for que esteja acontecendo na tua vida, entenda o propósito. Entenda o que Deus tem para você. Entenda o que Ele quer para sua vida, para a vida da sua família, seja o que for. Entenda o que Deus tem para você. Entenda o propósito, porque aquilo que Deus tem para você é muito maior daquilo que você pensa. É muito maior. Seja como Paulo e Silas. Não reclame, não levante a voz para Deus. Apenas adore, apenas louve. Apenas declare o seu amor por Ele e entenda o propósito. Às vezes é uma vida que precisa ser salva, que convive todos os dias conosco, mas a gente não percebe. A gente não percebe que ela precisa ouvir de Deus. Às vezes é dentro da nossa própria casa que alguém precisa ser cheio de Deus e a gente não entende isso. Seja onde for, seja em um cursinho de pré-vestibular, seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde for, pessoas precisam ouvir de Deus. Entenda o propósito de Deus na tua vida, entenda aquilo que Ele tem para você. Se está demorando algo que você pediu para Ele, entenda o propósito. Paulo e Silas entenderam o propósito, eles apanharam. E eles foram parar em uma cadeia para que uma vida fosse salva. Mas Deus deu a recompensa para ele. Aquele homem cuidou das suas feridas. Aquele homem lavou as suas feridas. Aquele homem deu de beber e deu de comida para Paulo e Silas. Aquele homem cuidou por completo deles dois. Entenda o que Deus tem para falar com você hoje. Eles entenderam o propósito. Então entenda hoje, sabe? Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso, sabe? Entenda o propósito de Deus. Aqueles homens entenderam e Deus deu a recompensa, sabe? Eles foram cuidados com maior amor e todas as suas feridas foram lavadas, foram cuidadas.
E aquele homem esteve com Paulo e Silas. Entenda o propósito hoje, entenda o que Deus tem para você hoje, entenda o que Deus tem para sua família. Seja o que você esteja passando. Entenda o propósito e seja completamente abençoado. Que Deus abençoe a tua vida e que você seja tremendamente edificado.